Olá, tudo bem? Você já observou que na estruturação da frase há termos que, no ponto de vista sintático, exigem a presença de outro? Por exemplo, o verbo gostar normalmente exige a presença de um outro termo para fazer sentido dentro da frase, como eu gosto de você, ou eu gosto de macarrão à bolonhesa. A isso chamamos de regência, que é o tema da nossa aula de hoje. Vamos ver primeiro o conceito de regência. Quando um termo, verbo ou nome exige a presença de outro, ele se chama regente ou subordinante. Os que complementam a sua significação chamam-se regidos ou subordinados. Por exemplo, aluguei uma casa. Na frase, aluguei é o elemento regente e uma casa é o elemento regido. É importante destacar que quando o termo regente é um verbo, temos a regência verbal. E quando o termo regente é um nome, substantivo, adjetivo, advérbio, nesse caso temos a regência nominal. E estudar regência é, antes de tudo, estudar o uso das preposições. Você se lembra da famosa lista das preposições? As preposições são a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Sabendo disso, podemos passar agora ao estudo da regência nominal. Assim como determinados verbos exigem obrigatoriamente determinadas preposições, também alguns nomes exigem as suas preposições. Mas, para entendermos melhor o assunto, vamos ao conceito de regência nominal. A regência nominal estuda os casos em que nomes pedem outra palavra, completando-lhes o sentido. Esse complemento, geralmente, é iniciado por uma preposição pedida pelo elemento que não tem sentido completo, estabelecendo-se entre ambos uma relação. Vimos então que a regência nominal envolve o nome, ou seja, substantivos, adjetivos ou advérbios, mais o complemento nominal necessário, sempre com preposição, para dar sentido à frase. Observe os exemplos nos quais a regência nominal é empregada. Aquele homem tinha receio de falar comigo. Nesse exemplo, o receio é um substantivo abstrato que está ligado à preposição de. Ela era afável com os animais. Aqui, afável é adjetivo e está ligado à preposição com. A moça caminhava paralelamente à parede. Nesse caso, paralelamente é advérbio, ligado à preposição a, onde ocorre a crase. Vamos ver mais um exemplo do emprego de frases usando a regência nominal. Se você tem disposição para viajar mais de 65 anos, embarque nessa aventura com a Sagarana Turismo. Confira nossos pacotes. Ligue já. Se você acha que viajar é nocivo à saúde, então não nos procure. Como vimos no exemplo, o folheto era para pacotes de viagens turísticas voltadas à melhor idade. No texto do folheto temos uma frase na qual foi empregada corretamente a regência nominal. A frase é disposição para viajar. Disposição é um substantivo que está ligado à preposição para. Agora, apesar de não ter sido muito feliz na escolha do texto, na segunda parte do folheto, que podemos chamar de um claro exemplo de marketing às avessas. Ainda assim, o emprego da regência nominal foi acertado na frase, nocivo à saúde. Nocivo é um adjetivo que está ligado à preposição a. Mais uma vez acontece a crase. Vamos agora a ver alguns casos de regência verbal. Vamos primeiro lembrar o conceito de regência verbal? A regência verbal estuda a relação estabelecida entre o verbo, chamado de termo regente, e seu complemento, chamado de termo regido. Essa relação pode se dar por meio de uma preposição ou não.
Dependendo do sentido que o verbo tem no contexto, a regência pode ser diferente. Então, dessa forma, quanto à regência verbal, os verbos podem ser transitivos diretos, transitivos indiretos, transitivos diretos e indiretos, e ainda há os verbos intransitivos. Vamos começar pelos verbos transitivos diretos. Esses verbos pedem objetos diretos, ou seja, complementos verbais sem preposição. Por exemplo, Maria comprou um livro. O livro é o complemento exigido pelo verbo. Ele não está acompanhado de preposição. Um livro é um objeto direto. Note que se disséssemos Maria comprou, a frase estaria incompleta, pois quem compra sempre compra alguma coisa. O verbo comprar é transitivo direto. Vamos ver agora os verbos transitivos indiretos. Esses verbos pedem objetos indiretos, ou seja, complementos verbais com preposição. Veja, eu gosto de filmes. De filmes é o complemento exigido pelo verbo gostar. E ele está acompanhado por uma preposição de. Esse complemento é chamado de objeto indireto. E o verbo gostar é transitivo indireto. Vamos tirar uma dúvida bastante recorrente sobre regência verbal. Qual é a forma correta da frase? Deve encontrar o colega ou deve encontrar ao colega? E nessa frase, qual é a forma correta? Deve obedecer ao chefe ou deve obedecer o chefe? Se você ficar em dúvida quando essa frase ou outra nessa linha surgir, vá ao dicionário. Lá você descobrirá que encontrar é verbo transitivo direto e que obedecer é verbo transitivo indireto. Assim, não haverá mais dúvidas. Deve encontrar o colega e deve obedecer ao chefe. O dicionário de regência é um grande facilitador para a fixação do estudo do tema da nossa aula de hoje. Faça dele um aliado, tenha-o sempre à mão para consultas. Vale lembrar que alguns verbos podem ser transitivos diretos ou indiretos. O que acontece nesses casos é que a regência muda segundo o seu significado. Vamos ver um exemplo. O verbo aspirar no sentido de respirar, cheirar ou absorver é transitivo direto. Ela aspirava o perfume de seus cabelos. Aspirei o pó do carpete. No sentido de desejar, pretender é transitivo indireto. Aspiram a altos cargos todas aquelas pessoas. Mas atenção, não se diz aspiro-lhe, e sim aspiro a ele. Como em a felicidade só a encontra quem a ela aspira. Passemos agora à análise dos verbos transitivos diretos e indiretos. Esses verbos pedem um objeto direto e um objeto indireto, ou seja, exigem dois complementos, um com preposição e o outro sem. Por exemplo, o garoto ofereceu um livro ao colega. O verbo oferecer é transitivo direto e indireto. Quem oferece sempre oferece alguma coisa a alguém. Ofereceu alguma coisa, um livro, sem preposição, é objeto direto. Ofereceu para alguém, ao colega, com preposição, é objeto indireto. Ao, é bom lembrar, é a combinação da preposição a com o artigo definido o. Devemos